Abre sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses, valor 7 de 246. 7 de 246, tá? Vai ser em novembro. Muito legal. Já temos os palestrantes, não sei se eu digo, vou dizer não, né? Digo? Palestrante muito bom, eles são formados para palestras de casais, inclusive em encontros fora e tal, que é o Albigenor, Militão e a Rose, casal extremamente conhecido, vai estar com a gente os 2 dias, são 2 diárias, com as alimentações, almoço, jantar, café da manhã, festa, ministrações, orações, dinâmicas, muito legal, tá? E o casal também é muito especial. 7:246, respondido, né? Filipenses capítulo 3, a partir do verso 1. Após a ministração, eu queria... Quem vai fazer isso é o pastor Luciano Paixão, né? Ele que vai ministrar a ceia do Senhor. Seria interessante... vou ensinar o pastor Luciano como é que faz as coisas, né, mano? Eu vou falar não. Seria interessante chamar os novos batizados, né? Aqueles que se batizaram, para poder participar das... Enfim, o senhor sabe como é que faz, melhor do que eu. Filipenses capítulo 3, verso 1 diz assim... A gente pode apresentar, né? Os membros e os batizados. Que é legal. Filipenses 3, diz assim, ó. Palavra agora, vou negrada. Finalmente, meus irmãos, alegrem no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com a falsa... cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isto, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação de seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Deus maravilhoso, diante da tua palavra, nós rogamos a tua inspiração, rogamos a tua direção, rogamos a tua unção, rogamos a tua compreensão sobre nós, para que possamos recepcionar a tua palavra e vivê-la dia após dia, conforme a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu errei um pouco a leitura, irmão, porque eu estou sem óculos, tá? Não, estou quase sem óculos, está tudo manchado, mas eu prometo que no próximo domingo eu estarei de óculos novo. Foi uma irmã daqui da igreja, quase, que fez, viu? Se quiserem, pode procurar ela.
mas eu paguei. Não, é porque, né? As pessoas acham que só porque eu ganhei o tablet, quer dizer, o iPad. Vamos lá, muitos cristãos vivem em busca de Deus, procurando Deus. Mas são buscas sinceras, são buscas honestas, são buscas de fato querendo encontrá-la. Oram, leem a Bíblia, servem na igreja, adoram no louvor, ouvem a palavra. Porém, muitas vezes, para algumas pessoas, Deus parece distante e permanece distante por muito tempo. O irmão Paulo, em Filipenses capítulo 3, meio que sugere que as nossas virtudes são um empecilho para a intimidade com Deus. Paulo vai falar aqui que, às vezes, a minha virtude, qualidades, me afastam de Deus, ou causam o afastamento de Deus. Paulo vai dizer também que existe um preço a ser pago para a intimidade. E esse preço, o custo disso, é a renúncia. Ele vai dizer que, para ganhar Cristo, ele abriu mão de tudo. Aquilo que para muita gente era lucro, ele se fez por coisa nenhuma. Paulo vai dizer para a gente que nós precisamos trocar o nosso currículo religioso, vai dizer que nós precisamos trocar as nossas capacidades, vai dizer que nós precisamos trocar a nossa eloquência pela graça de Deus. Tudo aquilo que eu tenho, que eu faço, é menos importante do que a graça de Deus sobre mim. Paulo vai dizer que eu preciso trocar o meu controle, aliás, o controle da minha vida, eu preciso estar controlando tudo que está acontecendo, pela vontade do nosso Senhor. Paulo vai dizer que a capacidade humana tem que se rebaixar à graça de Deus. Paulo vai dizer que o controle que eu tenho tem que se rebaixar à vontade de Deus. Hoje, nós vamos mergulhar nesse texto bíblico para entender 3 níveis de custos. Primeiro, o custo do eu. Não de doer, mas da pessoa. O custo do eu. O custo do controle, do controlar as coisas. O custo da entrega. O custo da entrega, de entregar tudo. Como eu falei, hoje nós encerramos a série de mensagens, hoje é a 7ª mensagem, está tudo no YouTube da igreja, as 6 últimas mensagens, está até com a playlist lá, série Chamados para Perto do Pai, e hoje a gente finaliza com esta série de mensagens, convocando a igreja, convocando a minha vida, convocando você, a desejar mais de Deus e menos de si. E aí, ao preparar essa mensagem, a pergunta que veio à mente foi: quanto é que eu estou disposto a abrir mão, a perder para ganhar Cristo? Quanto é que eu estou disposto a dizer, cara, isso é muito legal, mas a intimidade com Deus vale mais para mim? Só que quando eu olho para um camarada chamado Paulo de Tarso, ele faz com as suas medalhas religiosas algo extraordinário. Aquilo que todo mundo valorizava, aplaudia, colocava num quadro, ele fez nada. Virou lucro, virou perda. É o que diz o versículo 7 do texto que nós vamos estudar. E a ideia hoje é a gente entender por que a intimidade, porque a intimidade com Deus, ela exige que nós joguemos fora nossos
apoios espirituais. Nossos apoios espirituais. Primeiro custo. Eu começo falando sobre o custo do eu, que eu vou chamar aqui de a morte da autossuficiência. Eu sou o suficiente. Eu me basto. Eu sou o suficiente para realizar, fazer, conquistar. Basta o que eu sei. Já vale demais. O primeiro ponto da intimidade com Deus é a gente abandonar essa ideia de que ou seja, o centro da minha confiança sou eu e não mais Deus. O centro daquilo que eu faço sou eu e não mais o Evangelho. Eu faço o que faço, conquisto o que conquisto, recebo o que recebo, porque eu estou no centro. Versículo 2 do texto que nós lemos vai falar: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Aqui, eu percebo que o Paulo está falando o seguinte, e alertando a igreja, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, mas tenham cuidado, porque o maior obstáculo do homem e Deus, da falta de comunhão do homem com Deus, o maior obstáculo entre o homem e Deus é a autossuficiência, é aquilo que eu posso. Na verdade, Paulo está dizendo o seguinte, circuncisão, vocês sabem o que é, né? Circuncisão é uma marca externa da religião, certo? Paulo está dizendo o seguinte: o maior obstáculo entre homem e Deus é a autossuficiência disfarçada de religiosidade. Porra! Quantos de nós, muitas vezes, escondemos-nos atrás de uma placa ou de um púlpito, escondendo de fato a nossa autossuficiência. Eu estou aqui porque eu sei, eu estou aqui porque eu posso, e acabo levando, ou mascarando, as minhas capacidades pela religião. Paulo, ele demonstra aqui a confiança que aquele povo tinha na carne. É como se na igreja tivesse alguns que estavam querendo voltar às práticas judaicas, quando ele já havia dito que não precisava mais acontecer, não precisava mais realizar. E ele começa combatendo esta armadilha comum, que é o quê? A confiança nos ritos ou rituais, a confiança na herança espiritual, a confiança no místico. A confiança não era mais no Deus Pai, a confiança era no místico. Ora, para os religiosos daquela época, para o povo judeu, a segurança estava nos símbolos, nas marcas, nos ritos externos, nos sinais que ficavam às vistas, como a circuncisão, por exemplo, que foi o que Paulo citou no texto para a gente. Porém, o Paulo vai afirmar que o verdadeiro povo de Deus, que a igreja do Deus vivo, que o discípulo de Jesus Cristo de Nazaré, não é marcado por sinais externos. Ele vai falar a partir do próximo versículo 3, olha o que é que Paulo vai falar. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Paulo está dizendo, sabe esses rituais, sabe aquilo que o povo faz para poder mostrar que é muito santo, sabe o ato externo que as pessoas fazem para dizer que estão próximos de Deus, sabe a circuncisão? Nós é que somos a circuncisão.
E olha o que Paulo vai falar. O texto vai mostrar, através da vida de Paulo, que a verdadeira adoração flui não do que é externo, flui do nosso coração sincero diante de Deus. Primeiro, adoração em espírito. Paulo vai falar, nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Não adianta a gente ter marcas religiosas se o nosso coração está distante de Deus. Não adianta eu fazer malabarismos religiosos se a minha adoração não é centrada em Deus. Paulo continua falando, nós nos gloriamos em quem? Em Cristo. A verdadeira adoração que flui do coração é uma adoração em espírito e não para aparecer. É uma adoração que glorifica apenas a Cristo Jesus. Pouco me importa se você gosta de mim. Queria que você gostasse. Agora, se você amar o Senhor Jesus, isso já diz muito sobre você. Porque Ele é digno de louvor e adoração. Ele é digno de intimidade. O verdadeiro adorador, ou a verdadeira adoração, que flui do coração sincero diante de Deus, adora em espírito e glorifica apenas a Cristo. Mas Paulo continua falando, e não temos confiança alguma na carne. Não temos confiança alguma na carne. O verdadeiro adorador, a verdadeira adoração que flui de um coração sincero, adora em espírito, glorifica a Deus e não confia em si mesmo. Aqui é quando Paulo fala, ou reforça o que o Paulo fala, de que o maior obstáculo entre Deus e o homem é a nossa virtude. Eu vou confiar no que eu sei fazer. Eu vou acreditar que eu posso fazer. Eu vou acreditar e vou confiar e vou aceitar e vou aderir que eu sou bom. Só porque eu li a Bíblia não sei quantas vezes, só porque eu oro todo dia. Paulo está dizendo, não. A adoração flui quando você não confia em você. Quando você não acredita ou acredita o seu sucesso, as suas virtudes a si. Versículo 4 a 6, eu acho assim, fabuloso. Fabuloso. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Aconteceu o seguinte, Paulo chega para a igreja, uma galera lá se dizendo mais crentes, mais importantes, ou querendo jogar sobre o povo algumas cargas, inclusive a circuncisão, só é crente se for circuncidado. Aí Paulo fala, cara, a gente não se preocupa com o que a gente faz, a gente não está valorizando aquilo que eu sou. Mas tem uma coisa, vocês são tão bom mesmo, vocês querem colocar na mesa o que vocês sabem fazer, o que podem fazer, o que querem fazer, tudo bem. Querem se gloriar disso? Ok, deixa eu só contar um segredo para vocês, Paulo está dizendo. Se tem alguém que pode se gloriar disso, este alguém, diz Paulo, sou eu. Sabe por quê? Sabe por quê? Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu é que tenho de verdade, tenho mais que vocês. Sabe por quê? Aí Paulo vai dizer, fui circuncidado ao 8º dia, carne, externo. Circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, não sou um judeu pela metade, participante da tribo de Benjamim, já pensou?
elite, né, cara? Verdadeiro hebreu, não sou pela metade, sou maior do que vocês. Quanto à lei, sou fariseu. Aí eu só abri um parênteses bem rápido aqui. Paulo fala que, com toda força, sou fariseu, né? Aí você pode perguntar, poxa, mas Jesus não condenou os fariseus? Chamou de raça de víboras, hipócritas, sepulcro caiado, né? Jesus falou várias vezes sobre os fariseus. Fariseus era um grupo que iniciou os seus trabalhos lá no período interbíblico. Quem fez CEIC comigo sabe dessa história, né? Vários grupos foram gerados ali, criados ali, e os fariseus que valorizavam a lei, tá? Eles eram estudiosos, eles conheciam a lei. Então tinham diversos fariseus honestos. Quando Jesus fala aquilo lá para alguns fariseus, é porque estavam contaminados, ok? Estavam contaminados. Então, Paulo fala com toda a força, sou fariseu. Em outro texto, ele fala, sou fariseu de fariseus. Ou seja, eu sou a elite da elite, eu conheço o que eu estou falando. Aí, quanto ao zelo, eu sou perseguidor da igreja. Ele zelava pela tradição, pela pureza. Eles estavam se gabando ali para manter a tradição. Paulo fala, cara, eu posso muito mais do que vocês. Se é para promover o que eu faço, desculpa aí, mas não tem para ninguém não, chapa. Eu sou melhor do que vocês. Só que o Paulo faz algo simplesmente, porque assim, humanamente falando, não é legal você ter um monte de coisa? Não sei se eu digo, você tem um monte de coisa, aí você fica se gabando, né? Fica se gabando que tem um bocado de coisa. Aquelas coisas. Todo cheio, né? Cheio de pose. Porque eu tenho, porque eu sei, porque eu consegui, porque isso, porque aquilo. Então, humanamente falando, você deve ter motivos para se orgulhar. Eu também tenho. Aí Paulo pega tudo isso, coloca no pacote, a partir do Evangelho, e ele fala, meu chapa, versículo 7. Tudo isso aí que eu sou melhor do que vocês, o que para mim era lucro, eu passei a considerar como por causa de Cristo. Paulo não está dizendo que as coisas são ruins, Paulo não está dizendo que as coisas não têm valor. O que o Paulo está dizendo é o seguinte: pode ter valor, mas em se comparado a Cristo, desculpa, cara, Cristo é o maior de tudo. Cristo é maior que todos. Humanamente falando, o que você tem e o que você sabe pode ter valor, mas se você não tiver intimidade com Cristo, não tem valor algum. Versículo 8, Paulo mostra essa inversão de valores. Versículo 8, mais do que isso, ele fala assim, aquilo que era lucro, eu passei a considerar perda por Cristo. Só que no versículo ele fala assim, mas tem mais. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Paulo perdeu todas as coisas. E aqui, vocês estão vendo Paulo lamentando? De verdade. Ele está reclamando, poxa, cara, perdi todas as coisas, macho. E agora? Não. Pelo contrário, ele começa o papo falando o seguinte, meus irmãos, finalmente, alegrem-se no Senhor. E eu vou repetir o que eu já falei, legal, né? Porque Jesus também usava desse recurso pedagógico da repetição. E Paulo, de novo, isso é característica dos professores, né? Repetir, até o povo, os alunos, no caso, assimilar. E aí Paulo
Versículo 8, ele continua falando, eu perdi tudo isso por Cristo. Aí ele vem continuando, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Esterco é o que o Paulo considera aquilo que ele é, ou sabe, ou tem, em comparado à suprema grandeza de Jesus. Você sabe o que é esterco? Sabe o que é esterco? Sei se eu diga, né, Enoque? Esterco. Adubo, pronto, é legal, né? Adubo, é adubo. É adubo. Aí Paulo está dizendo, cara, o que esses animais fazem aí, é o que eu sou, ou aquilo que eu tenho, ou a minha capacidade, o meu conhecimento, em se comparado com a grandeza e supremacia do nosso Senhor. Sabe a tradição que vocês querem impor sobre o povo? Isso é esterco, é lixo, isso não vale de nada, porque Cristo Jesus é maior do que tudo isso, porque a salvação a partir do Evangelho é mais importante do que tudo isso. Paulo compreendeu que as virtudes humanas, características humanas, capacidades humanas, se não tiverem a motivação correta, ou em Cristo, vão tornar barreiras para nós. É lógico, meus irmãos, o intelecto é muito bom, é positivo, importante, mas se eu não souber utilizar, o dinheiro é muito bom, importante, mas se eu não souber utilizar, olha, Paulo está dizendo o seguinte, você pode ser um cara de moral ilibada, você pode ser um cara honesto, você pode ser um cara justo, isso é bom ou é ruim? Isso é bom, mas se eu não depender de Deus, se eu tiver tudo isso sem a dependência de Deus, eu vou me tornar um soberbo. A nossa oração é: Senhor, não me deixe ensoberbecer pela Tua presença, porque às vezes nós queremos ser mais espirituais do que o outro, porque estamos aqui dentro, porque lemos a Bíblia, ou porque oramos. Paulo está nos ensinando a moral ilibada, a justiça, a integridade, sem a dependência de Deus, vira soberba. Paulo está dizendo para mim e para você, que eu ser disciplinado, eu buscar a coisa correta, sem a rendição ao meu Deus, eu fazer a coisa na hora certa, no momento certo, servindo na igreja, mas sem a rendição a Deus, é mera religiosidade. Mera religiosidade. Vocês sabiam que não vale de nada eu estar pregando aqui, todo mês, conversando com vocês, preparar uma mensagem, uma série de mensagens, orar por vocês, aconselhar vocês, se o meu coração não estiver contrito e quebrantado diante de Deus? É mera religiosidade, pura religiosidade vazia, na verdade vazia, não faz diferença na vida de ninguém, muito menos na minha, muito menos na minha. Paulo está dizendo que quando você tem tudo isso, e com tempo de igreja, misericórdia, quantas vezes eu não ouvi, meu irmão, eu já tenho 30 anos de igreja, e glória a Deus por isso, eu acho massa demais, cara, você ter 30 anos de igreja é espetacular. Agora, se você não for quebrantado diante de Deus, você é um iludido religioso. Se você não tiver quebrantamento diante de Deus, se você não se render aos pés da cruz, se você não estiver diante do altar do Senhor, você é um iludido religioso, um iludido espiritual. Não, meus irmãos, não adianta vir para a igreja,
só para cumprir um rito. Você tem que vir para adorar o nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus. Eu me lembro que meu avô, Aires Quintela, nome bonito, né? É não? Aires Quintela. Inclusive, ele se candidatou ao governo do estado, sabia? Disputou com Tasso Gereissati, com Adalto Bezerra, eu acho. Romulo que deve lembrar, mas tinha outro também aí, que era conhecido, bem conhecido. Ele tinha um escritório na casa dele, na rua Francisco Gonçalves, sei lá, professor Francisco Gonçalves, na aldeota, atrás de Santo Inácio. Tinha um escritório grandão lá, e várias notas antigas, cruzeiros, cruzados, sei lá. Cara, eu achava aquilo o máximo, cara. Eu achava aquilo, assim, muito legal, muito legal. Aí eu perguntava, né, eu era meio, né, mas eu perguntava, vô, se eu compro o quê com essas coisas? Aí, não, isso aqui é só para guardar de lembrança, como é que ele fala? Enfim, ele era colecionador e tal, e tinha isso. Mas se eu compro o quê, afinal? Não, aqui não compro mais nada. Isso aqui não tem mais valor nenhum. De forma que se eu, que ainda tenho algumas dessas cédulas do meu avô, pegar essa cédula para quitar as minhas dívidas, para pagar os meus boletos, não vai servir de nada. Eu sei que tem, como é que eu falei agora, hein? Colecionadores. Eu sei que tem colecionador que paga caro, né? Aliás, o Rajai tem milhares, para quem não sabe, milhares de moedas de R$1, e que vale muito cada uma delas, viu? O maior colecionador do universo, exagerei, né? O Rajai tem um bocado de coisa também. Se eu quiser pagar as minhas contas, meus boletos, não vai rolar, cara. Não vai rolar, porque não tem valor legal. Claro, eu posso vender isso e pagar alguns boletos, mas o que eu quero dizer com essa ilustração é que muitas vezes nós queremos pagar o nosso acesso ao Senhor Jesus, pagar o nosso acesso ao céu, com aquilo que eu faço, com a força do meu suor, com o suor do meu avô, que guardou um bocado de coisa. Hoje ele não compra nada, ou não compraria nada. Da mesma forma, com a força do meu suor, eu não consigo o acesso com o Pai. Eu dependo completamente da graça de Deus. Até porque, lá no céu, só tem uma moeda com valor suficiente para pagar o nosso preço, que é o sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Somente. Não adianta, a gente não consegue. Não consegue. Misericórdia. Agora eu estou no segundo ponto. Não dá. Eu preciso da graça de Deus. Tá? Segundo custo. O primeiro custo. Do eu. Não do eu de do eu, né? A autossuficiência. Segundo custo. Do controle. Do controle. Eu tenho que pagar o preço, ou renunciar à minha própria vontade. Versículo 9, o Paulo vai nos ensinar que o controle começa a ser quebrado quando nós paramos de fabricar a nossa própria retidão, nossa própria aceitação. Versículo 9. E ser, 8, certo? Finalzinho do 8. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. E ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Vocês entenderam já, né? O povo queria cumprir a lei para ser justificado diante de Deus, certo? Ficou claro isso, sim ou não? Amém. Agora o Paulo vai falar sobre essa justiça que não é minha. Ele vai dizer, eu considero aquilo que era lucro como esterco
e me encontro com Ele, ou para me encontrar com Ele. A ideia do Paulo aqui é ter uma vida baseada numa justiça completamente diferente do que a gente conhece, de como a gente imagina. E essa justiça diferente vai ferir o meu ego. Sabe por quê? Porque eu quero fazer para merecer. Então vai quebrar o ego humano, esta tese do apóstolo Paulo. E o Paulo está dizendo para a gente, a igreja, para que nós tenhamos intimidade com o Senhor, nós precisamos abandonar a tentativa de impressioná-lo. É muito legal, porque a gente quer impressionar Deus com os nossos méritos, cara. Nós somos mestres em tentar impressionar Deus, como se Ele não nos conhecesse, né? Como se Deus não nos conhecesse. Mas o Paulo vai falar aqui, a base da nossa aceitação não é a justiça própria, não é o meu esforço, não é a obediência, não é a fidelidade, mas é a graça de Deus recebida. Quando eu entendo isso, quando eu entendo que a graça de Deus é que faz a diferença na minha vida, eu paro de ser besta e achar que sou melhor do que alguém. Porque eu estudo, porque eu prego, porque eu leio a Bíblia, porque... Pelo contrário, a ideia é fazer você estudar, ler, orar, jejumar, mas não dizer que eu sou maior, ou que eu sou melhor. Paulo está dizendo aqui que a renúncia ao mérito e às obras, essa renúncia ela é fundamental. É fundamental porque, para a lógica humana, isso é inconcebível. Eu faço para merecer. O Evangelho revela que a salvação é grátis, é graça, é o dom gratuito de Deus. E esse encontrar, ou encontrado nele, ser encontrado nele, que o Paulo traz para a gente, significa que Deus, quando olha para você, quando olha para mim, ver simplesmente a perfeição de Cristo. Ah, pastor, mas eu errei de novo, as minhas falhas, os meus erros, as coisas boas que eu faço, a minha bondade, nada disso é visto por Deus. Deus vê a perfeição de Cristo sobre nós. Até porque, com a sua santidade perfeita e absoluta, a nossa única segurança é estarmos revestidos por Cristo. Não conseguiremos nos aproximar de Deus sem estarmos vestidos ou revestidos com Cristo. Paulo está dizendo aqui que a verdadeira espiritualidade, aliás, intimidade, exige abrir mão do controle da minha vida. Tudo tem que ser do meu jeito, como eu quero, e na hora que eu quero. Abrir mão das regras próprias para permitir que Deus, o nosso Senhor, haja como Ele quer, haja livremente sobre o meu ser. O custo da intimidade, autossuficiência, eu preciso perder o meu eu. O custo da intimidade, eu preciso abrir mão de continuar controlando a minha vida. O custo do controle. A vontade própria tem que ser desfeita. E o terceiro custo é o custo da entrega. Eu tenho que entregar. Versículo 10. Porque aqui, Paulo renuncia, por exemplo, o seu currículo religioso. Fala tudo que ele tinha, que ele podia e que ele possuía. Depois ele renuncia o controle. E agora ele revela algo extraordinário, que é poder conhecer. Quero conhecer Cristo. Quando eu abro mão de tudo isso, eu só tenho um único desejo,
conhecer verdadeiramente Cristo. Conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. E o termo aqui que o Paulo vai usar, para conhecer, não é um conhecimento intelectual, simplesmente. Não é um conhecimento que traz informação, simplesmente. É um conhecimento de experiência profunda com Deus. É uma experiência de... Na verdade, é o ato mais íntimo de relacionamento entre o homem e o seu Criador. O termo que Paulo usa é o ato mais íntimo de relacionamento entre o Deus e o Criador. Versículo 10, ele vai falar assim: quero conhecer o quê? Cristo. O que mais? O poder da ressurreição. Conhecer Cristo é, primeiramente, conhecer o poder da ressurreição, o poder de trazer vida àquilo que está morto sobre mim, aquilo que foi derramado sobre nossa vida de maldade. Cristo traz vida. Aquele poder que levantou Cristo dos mortos está disponível a nós. A ressurreição, e aí eu acho magnífico, tínhamos que amar mais a ressurreição de Cristo, não é um fato histórico passado. Pelo contrário, a gente espera no presente algo que vai acontecer. Cara, 1 Coríntios, capítulo 15, falando sobre a ressurreição, é coisa extraordinária. A maneira como a ressurreição transformou vidas é extraordinário. 1 e 2 Coríntios, não me lembro agora. Pedro, por exemplo, foi transformado. Inclusive, pastor Ângelo pregou sobre isso, né? Um trecho. O cara medroso, se escondeu, negou, e depois pregou poderosamente a palavra com ousadia. E tantos outros que foram transformados, Tomé, tantos outros que foram transformados a partir da ressurreição. Não, meu chapa, eu só vou acreditar se eu ver e tocar na ferida. O texto diz que uma semana depois, o Senhor apareceu, Tomé nem viu a ferida, só viu o Senhor Jesus e falou: Rei meu e Deus meu. E a partir daí começou um ministério gigantesco. Deus tem o poder, a partir da sua ressurreição, de trazer vida sobre nós, mesmo que estejamos desanimados, depressivos, cabisbaixos. Versículo 10 ainda, vai dizer assim: poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Aqui vai falar sobre, de fato, a participação no sofrimento. William Hendrickson, no seu comentário, ele vai falar sobre a intimidade da trincheira. Eu achei legal, eu queria compartilhar com vocês a ideia dele, a intimidade da trincheira. Ele vai dizer assim, segundo William Hendrickson, ele, no contexto militar, a trincheira é o lugar de maior perigo, mas também de maior união. Quando Paulo fala em participação em seus sofrimentos, ele está dizendo que a intimidade com Deus não é construída apenas no momento de paz, mas no calor da batalha. Aí ele traz 3 pontos que eu acho legal sobre essa ilustração. Primeiro, é a lealdade sob pressão. Intimidade da trincheira, lealdade sob pressão. O que é isso? Em uma trincheira, os soldados criam laços que quem está no quartel-general nunca vai poder entender. É lógico, porque eles estão lá prontos para serem atacados. Da mesma forma, há um nível de amizade com Cristo que só é alcançado quando você decide permanecer fiel a Ele, mesmo quando a vida não é fácil.
lealdade sob pressão. Os soldados na trincheira, na fronteira, e nós com Cristo. Quando as coisas estão dando errada, este é o momento de nos apegar a Deus. Ele vai falar ainda sobre o conhecimento do vale. No topo da montanha, ou seja, momentos de bênçãos, nós celebramos a Deus, louvamos a Deus. Mas na trincheira, ou seja, momentos de dor, nós dependemos de Deus. Enquanto estou lá em cima, tudo certo, bênção, estamos louvando e celebrando. Quando estamos no vale, as coisas acontecendo errada, eu dependo de Deus, eu busco a Deus. Ali no vale, acho que já aconteceu com você, com certeza. Nas lutas da vida, nós sentimos o abraço dele, enquanto as bombas estão caindo ao nosso redor. Deus nos abraça. Ele vai chamar de o conhecimento do vale. E ele fecha essa ilustração falando sobre a identidade de propósito. Estar na trincheira com Cristo é sofrer as mesmas dores que ele sofreu. Quais são? Por exemplo, a dor de amar a quem não merece. É ruim, não é não? Não é não? Você amar quem não merece é cruel. Mas foi a dor que ele sofreu por você, inclusive. A dor de perdoar um inimigo, ou aquele que te feriu. Difícil, não é não? É a dor que ele sentiu por você, inclusive. A dor de obedecer ao Pai, independente do custo. Senhor, vai doer. Senhor, ter que fazer isso é complicado. Senhor, é um custo muito alto. É verdade. Mas foi o que ele fez por você. Obedeceu ao Pai, independente do custo. Independente do custo. E para finalizar esse texto, não há mensagem ainda, o objetivo final, que é a vida verdadeira. Paulo está falando sobre a entrega total de vida e morte por si só. Por si só. A ressurreição vai trazer vida também a todos nós. Paulo compreende que quem participa da cruz, participa da glória. Quem morre com Cristo, vive com Ele. Eu queria chamar o Ministério do Louvor. Enquanto eu concluo, nós chegamos, meus irmãos, ao final dessa jornada, desta aqui, do capítulo 3, entendendo que a intimidade com Deus é uma construção de renúncias. Tem custo, tem custo, tem custo. Paulo não terminou aqui, e nem a sua vida, e nem esse texto, lamentando, reclamando, chorando, porque perdeu alguma coisa. Pelo contrário, ele celebra. Ele celebra. Recapitulando, vencemos o eu, ou seja, o nosso currículo religioso não tem valor de compra, não vale nada quando comparado ao Senhor, de forma que você precisa, que eu preciso trocar o orgulho pelo quebrantamento. Segundo, entregamos o controle, estamos seguros em Cristo Jesus e na justiça dele, onde não precisamos provar nada. Aliás, provar nada para ninguém. E 3, nós abraçamos a entrega. Nós aceitamos o poder da ressurreição e a intimidade da trincheira. Morremos como semente para nascer como árvores frutíferas. Fique de pé, em nome de Jesus.
Vamos louvar o Senhor enquanto eu trago alguns pontos para a gente. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus não está olhando para o nosso pecado escandaloso. O foco dele não é simplesmente o mais escuro dos nossos pecados. Hoje, o Espírito de Deus olha para aquilo que te orgulha, aquilo que te ensoberbece. Hoje, o Espírito Santo de Deus te incomoda para que você jogue fora, assim como Paulo fez, com as suas medalhas, com o seu currículo, na lata do lixo, que você possa tirar aquilo que te impede de buscar a face de Deus. Que nesta noite você responda para si o que está te impedindo de depender totalmente da graça de Deus. É a tua moralidade? É a tua intelectualidade? É teu tempo de servir na igreja? É o teu controle de vida, de família, de carreira? O que tem te impedido de servir a este Deus? Lembre-se de que a intimidade com Deus vai custar o seu direito de estar sempre certo, pois muitas vezes a certeza de Deus se sobrepõe a nós. Não se limita. Não se limite a conhecer a Bíblia, a conhecer o Cristo da Escritura ou do manual. Conheça o Cristo do seu dia a dia, da jornada, da caminhada. Olhe e entenda a Bíblia para viver com Ele e para Ele. Deus te convida a sair da religiosidade vazia. Deus te convida a sair do raso. Deus te convida a sair da mesmice e descer ao vale.
descer aos momentos difíceis, de lutas, pois é na trincheira da vida que Ele se revela como sua verdadeira força, seu verdadeiro consolo, seu verdadeiro apoio. Se você, se nós vivemos uma religião de aparência, de esforço próprio, de busca por a vontade própria sendo feita, eu te convido hoje, juntamente comigo, a fazermos uma troca no altar de Deus, que possamos entregar aquilo que nós não podemos reter, como disse o poeta, as máscaras, o orgulho, a soberba, eu não posso reter, abra mão disso, e receba somente aquilo que você pode perder. Aquilo que você poderá perder, você tem que abraçar, que é a presença e a justiça de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, se nós tão somente, se eu e você, tão somente aceitar o custo da intimidade e decidir parar de confiar em nós mesmos, se a gente decidir confiar nisso, se a gente descansar em Deus, tenho certeza que Ele vai colocar sobre nós a sua graça, a sua vontade e o seu querer. Que nesta noite nós possamos deixar com Deus o controle da nossa vida e que o nosso coração possa estar rendido ao nosso Senhor. Amém. Glória a Deus.